Bom dia Maria João, bom dia ouvintes da Terra Nova, sejam bem-vindos para mais um Liberdade de Expressão aqui com os vossos politicamente incorretos. E antes de começarmos a falar nos nossos temas de hoje, dar os parabéns ao Tiago, que no dia em que estamos a fazer o programa dia 6, na quinta-feira, faz anos, 20 aninhos, já não é coisa pouca, já tem alguma bagagem de vida. Portanto, estamos aqui, eu e o Francisco estamos aqui a fazer o programa hoje, damos-lhe os parabéns, portanto parabéns Tiago uma vez mais, que continues a fazer aquilo que tu sabes que ainda ninguém descobriu, pronto. Não, mas claro que mantém-te igual, sempre com alguns limites na tua alegria. Basicamente, Tiago, não deixe ser Tiago. Basicamente é isso. Tu até és um tipo porreiro, vá, digam isto. Não lhe digo é que eu elogiei, faz favor. Aqui que ninguém nos ouve. É isso, portanto agora, passando para os nossos pontos, para o nosso ponto prévio, vamos falar aqui então da seleção do jogo da passada quarta-feira, contra a Suíça, em que Portugal acabou por ganhar por 3-1. E foi um jogo um tanto ou quanto equilibrado, tivemos ali alguns momentos de susto para nós, portanto a Suíça, de ataque da Suíça, que nos fizeram pensar um bocado se esta seleção que tinha um 11 muito bom, que fez 11 jogadores que fizeram uma época excelente, não é? Mas fez-nos pensar ali um bocadinho se Fernando Santos não se tinha enganado ou então se os jogadores não estavam mascarados até. Tivemos então a estreia de João Félix pela seleção principal. Não esteve lá, pronto, ao nível que costuma estar no Benfica, mas também se percebe, está a dar os seus primeiros passos no 11 inicial. Mas pronto, ganhámos por 3-1, hat-trick de Cristiano Ronaldo, o astro que apesar de todas as polémicas acaba por responder sempre em campo, portanto espetacular, parabéns à seleção e que ganhamos a final agora da Liga das Nações. Exatamente, André, faço tu as minhas palavras, mas é por falar em jogadores mascarados, pelos vistos, e alegadamente a Suíça também tinha 2 jogadores mascarados. Um deles estava na cabine do VAR, o outro era o Sr. Félix Bridge. Os mais entendidos de futebol, os mais afastados de futebol, não vão reconhecer este nome, os mais próximos vão conhecer este nome, principalmente aqueles que vêm competições europeias, pois este senhor árbitro alemão, chamemos-lhe árbitro para facilidade de raciocínio, costuma ser aquele árbitro que sempre que apita equipas portuguesas consegue distinguir coisas que ninguém vê, como aquele penalti absolutamente, chamemos-lhe que inexistente, contra Portugal. Eu ouvi dizer, é um lance que suscita dúvidas. Não suscita, não é penalti, ponto. Acho que a discussão está aí. Mas agora vamos passar para os nossos temas, para um dos nossos temas efetivos, e é a Mega Hits, uma rádio, é assim, não se preocupem, não é uma grande publicidade à Mega Hits, mas a semana passada a Mega Hits fez um post, como é normal acontecer muitas vezes, sobre a esclerose múltipla. Era um post que, à partida, a primeira descrição do post era para partilhar aquela imagem e por cada partilha era revertido €1 a favor de várias instituições. O mesmo, depois a Mega Hits, depois de algumas pessoas se terem queixado, pelos vistos, afinal foi um problema descrito, não era o post, era assim um hashtag que aparecia na descrição que devia ser partilhada uma fotografia com uma peça laranja e com esse hashtag, e enfim, deu confusão. Porquê? Porque houve muitas pessoas a acusarem a Mega Hits de querer basicamente se publicitar usando este caso e a dizer que porque é que eles não doavam primeiro e depois diziam depois e porque é que eles faziam isto. Simples, o objetivo da Mega Hits aqui é criar uma corrente, era criar uma corrente de apoio e fazer com que conseguisse de alguma forma se monetizar. Falam muito de a Mega Hits ganhar dinheiro com isto. O objetivo da Mega Hits não era esse, apesar de também, provavelmente, também ter no fundo algum isto. O que eu quero explicar com isto é o seguinte: quando há este tipo de caso com instituições de comunicação com tanto nome como é a Mega Hits, como acontece na altura do Natal com a TVI e com a Missão Sorriso, o objetivo dessas associações, quando chegam ao pé destes meios, não é que esses meios deem dinheiro efetivo, é o facto de poderem ser discutidos publicamente e a publicidade gratuita que ganham. Estas associações, e provavelmente as associações aqui, tinham mais interesse na publicidade que a Mega Hits lhes dava e deu a este tema do que propriamente o dinheiro que a Mega Hits podia dar. Aliás, é a velha questão. É preferível que a Mega Hits dê 500 euros e faça com que 500 euros uma vez e que faça com que aquilo chegue a 500 pessoas que deem €1 todos os meses,
do que a Mega Eats dar os 1.000 € e não chegar a ninguém. O objetivo é esse, o objetivo sempre foi esse, o objetivo destas campanhas sempre foi esse. Logicamente que estas empresas privadas têm que tirar alguma rentabilização disso, porque têm funcionários para pagar. Infelizmente é assim, acho que as pessoas têm que começar a perceber isso. Foi uma gralha descrita da Mega Eats, eu acho que não há razão para tanta polémica, uma semana depois ainda se está a discutir isto, e sinceramente acho que os comentários que se via de porque é que falam disto, porque é que partilham e tal, é simples, se tu não queres ajudar e não confias, não partilhes. É tão simples quanto isso. E aliás até há algumas respostas bastante bem humoradas ao comentário da Mega Eats, que também, pronto, há sempre aqueles que se aproveitam para fazer umas piadinhas, isso é bom, mas acima de tudo aquelas pessoas que criticaram negativamente e de forma, enfim, que eu tenho poder em refalar aqui, acho que é muito mal. Sim, há um bocado se referiste uma gralha, mas lá está, nós aqui também temos de perceber que estamos na internet, as pessoas também agora reclamam por tudo e por nada. E também são doenças que não são muito faladas publicamente, nós também não vemos todos os dias nos noticiários, quer de rádio, quer da televisão, propriamente nos jornais escritos, não vemos muito este tipo de doenças a serem discutidos, a serem falados. Nós temos, claro, quando existem estas campanhas, nos lembramos, olha, afinal a esclerose múltipla, então olha, há crianças que precisam da nossa ajuda, como o Francisco referiu há bocado, a Missão Sorriso, a Missão Continente, há crianças que ajudam nas pediatrias, há crianças que precisam de ajuda nas pediatrias, portanto, só nos lembramos nestes momentos, porque também são a comunicação social que também nos chega a essas informações. Nós também agora não podemos pegar em detalhes mínimos só porque a Mega Eats quer publicidade. Até pode querer, e obviamente que aproveitou com isto. Se calhar não era o seu principal objetivo. Depois é que, olha, afinal estamos a ganhar publicidade gratuita. Mas lá está, é uma coisa que sensibiliza as pessoas. É como o Francisco está a dizer, é preferível chegar a isto, terem 500 € e chegarem a 500 pessoas, do que a Mega Eats estar a entregar os 500 € e não chegar a nenhuma. Há bocado referiste os 1.000, mas até bastava 500 e não chegar a nenhuma. Portanto, nós temos de nos sensibilizar cada vez mais com este tipo de doenças, que não são tão abordadas publicamente, e depois não reclamar por mínimas coisas, não pegar em hashtags ou em simples vírgulas. Olha, está ali uma vírgula que está a entender o texto, está escrito de uma determinada forma. Não, vamos simplesmente olhar para o que é essencial, que é a Mega Eats estar-nos a sensibilizar para a existência da esclerose múltipla, e vamos ajudar isto partilhando. Obviamente que eles vão ganhar seguidores, mas não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é que nós saibamos que existe esclerose múltipla. Exatamente, eu acho que não há muito mais a falar deste tema, quer dizer, mas vamos avançar, e vamos avançar para um tema, para uma notícia que tem nos últimos dias corrido a comunicação social, que fala de Noah, uma jovem holandesa que faleceu no passado domingo. A jovem tinha 17 anos e faleceu. As notícias e os meios de comunicação avançaram inicialmente que se tratava de um caso de eutanásia, mas já se veio a desmentir. Há um artigo ótimo, peço desculpa pela publicidade, um artigo ótimo no Observador que fala, que o título é Noah decide morrer, 15 perguntas para perceber a história da jovem holandesa de 17 anos. Eu aconselho que leiam este artigo, pois está lá a informação toda, está explicado de forma excepcional. Basicamente o que aconteceu não foi um caso de eutanásia. Holanda, além de eutanásia, permite uma coisa que se chama suicídio assistido, não se enquadra bem em nenhuma das duas configurações. O que aconteceu foi a jovem que foi abusada dos 11 aos 14 anos, sofria também além de depressão, anorexia e outros problemas psicológicos, decidiu deixar de comer, e os médicos e os pais decidiram que não iriam ou forçá-la à alimentação, e ela acabou mesmo por falecer por isso. É um caso, mais uma vez, que volta a trazer para o público a discussão da eutanásia. A discussão da eutanásia na Holanda é uma coisa mais ou menos aceita. Em Portugal ainda é bastante complicado. Todos os casos envolvendo a eutanásia são bastante complicados, mas acho que este caso nos deve abrir os olhos. Devemos perceber que a eutanásia não é só para doenças físicas, também é para doenças psicológicas. Temos que rever acima de tudo, e neste caso o que se fala muito é de uma falha no sistema holandês de saúde para doenças psicológicas que existe também em Portugal, e acho que nós temos que perceber isto, porque esses casos, quanto mais cedo forem tratados, quanto mais cedo forem diagnosticados, maior probabilidade tem de a pessoa se recuperar e evitar que histórias como as Noah se repitam. Por isso, uma abertura para todos, senhores da Assembleia da República, agora falando a sério, tenham atenção a isto e tentem reforçar isto. O sistema de saúde português precisa
de registro em relação melhorias em tudo, principalmente em relação a casos psicológicos. Por favor, atenção a isto. Sim, aqui obviamente que é uma notícia triste, mas tal como referimos sobre a esclerose múltipla, a eutanásia é outra coisa que também precisa de diálogo. Nós estamos numa fase em que não sabemos se a eutanásia deve avançar ou não, e obviamente o Francisco diz não é só em casos físicos, também em casos psicológicos, porque ela sofreu obviamente fisicamente, né, foi abusada, sofreu fisicamente, mas depois os casos de violação perduraram durante anos dentro da cabeça dela, e obviamente eu... lá está, nunca sofri disso e espero nunca vir a sofrer, mas deve ser um peso enorme estar sempre a ter aqueles pensamentos na cabeça de constantes violações, porque não foi só uma, eu penso que foi violada por quatro vezes, ou seja, por 2 jovens em 2 festas diferentes e depois por 2 homens que viviam na rua dela. E eu acho que isto é estúpido, estes homens são estúpidos, obviamente, não há muito mais a referir sobre eles, mas lá está, depois vem aqui a parte eutanásica em Portugal, ainda é pouco debatido, porque é muito controverso, mas eu acho que obviamente as pessoas são livres de escolher aquilo que querem da sua vida, claro, obviamente com toda a prevenção médica por trás. E falando em homens estúpidos, passo agora para outra notícia que, muito rapidamente, que também surgiu durante esta semana. O ator Jason Momoa, para quem não conhece, é o ator de Aquaman e Game of Thrones, referiu isso na sua conta de Instagram, publicou o vídeo de 2 homens, penso que são islandeses, que estavam num barco no meio do oceano, perto da Islândia, e o que eles fizeram foi que cortaram a cauda a um tubarão e voltaram a deitá-lo ao mar. Eu simplesmente a isto só tenho a dizer que são mais 2 homens estúpidos que já foram despedidos até do seu trabalho, porque o barco onde eles iam pertencia ao seu local de trabalho. E, portanto, eu acho que aqui também devemos ter alguma prevenção também a nível de oceanos, portanto, haver mais prevenção com estes animais, porque, lá está, existem este tipo de gentes, este tipo de pessoas que, lá está, há pessoas que implicam por tudo e por nada no Instagram, há pessoas que, pronto, vivem uma vida atormentada e depois decidem morrer, e depois é este tipo de pessoas que não têm cabeça e simplesmente magoam animais, e olhem, magoem-se a vocês. Magoem-se a vocês, enfim. Eu aqui tenho a questão que estou ali 3 seres vivos, chamemos-lhe assim para facilitar o raciocínio, numa imagem, e o mais inteligente é aquele que nada. Porque os outros 2, enfim, vocês não estão a ver, nós estamos a ver uma imagem deles, e são 2 idiotas, são 2 completos idiotas, e lá está, enfim, castigo nestes jovens, felizmente já foram identificados, vão ser castigados, ainda bem, força justiça, temos que ir. Só para dizer que se quiserem ver o vídeo, pesquisem por Jason Momoa, partilha vídeo sobre tubarão, que é onde acabar por encontrar o vídeo, e vejam que é mesmo, tem imagens mesmo chocantes, mas vejam que realmente estes 2 homens fizeram, e ainda se riram por trás. São uns completos idiotas. Bem, é tudo por esta semana, até à próxima, Maria João, até à próxima, ouvintes da Terra Nova, e esperemos para a semana tenhamos notícias mais felizes e animadoras. Sim, desculpa por estes temas mais pesados, mas também têm de ser debatidos. Muito obrigado, Maria João, e até para a semana.